Posso aceitar? Pode aceitar, já está entrando. Boa noite, como estamos? Boa noite. Tudo bem com vocês? O pessoal está chegando, já estamos ao vivo no Facebook. Uma alegria tê-los a todos aqui. Sejam todos bem-vindos, os alunos, os novos, os conhecidos, os não conhecidos, futuros amigos. Vamos lá. O pessoal caiu, não sei se caiu ou saiu, mas acho que a gente pode, de qualquer forma, ir começando, né? E quem for se somando, vai chegando. Então, antes de mais nada, quero dar boa noite, né? Agradecer a presença de vocês aqui com a gente, me apresentar, porque tem umas carinhas novas aqui. Eu sou a Flávia Tuquete, sou aqui em 152, sou aqui do Instituto Nosfera, aqui em Arealva, na região de Bauru, onde já há vários anos a gente vem trabalhando com a difusão da lei do tempo, do sincronário de 13 luas, com trabalhos de regeneração biosférica, né, educação ambiental, permacultura, agroecologia, porque a gente acredita que essas são ações práticas de aplicação dessa reconexão, né? Eu também sou pesquisadora, estudante, mestranda, mulher-povo, como muitas de nós, né? A gente faz várias coisas, mas eu estou nesse caminho da lei do tempo já há mais de 20 anos, né? Onde eu tive, inclusive, a oportunidade de ter vivido em Epugém, no Jardim de Paz Mundial em Epugém, com a Flávia Mota, ter participado do experimento da lei do tempo e muitas aventuras nesses mais de 20 anos aí de caminhada. Para começar a noite de hoje, eu, eu fiz uma breve organização da fala, eu acho que para ficar assim mais eficiente, né? Então, como eu estou vendo que tem pessoas novas, que eu não sei se necessariamente conhecem os códigos da lei do tempo, acho que eu vou começar abordando o tema, e ao final da live eu faço a leitura dos códigos sincrônicos, falo um pouquinho dessa onda encantada que nós estamos transitando, que é muito importante, né? O castelo em que estamos, também da Lua, aí a gente fala um pouquinho mais especificamente sobre os códigos do tempo. Bom? Então, para começar, eu trouxe um extrato na verdade, a primeira cartilha que foi escrita da Lei do Tempo, chamada 13 Luas em Movimento, que foi escrito pelo professor José Argüelles e por Loidine Argüelles, na época da difusão de todos esses códigos, no princípio dos anos 90, né? Então, eu gostaria de ler para vocês, até para abrir a minha fala na noite de hoje. Então, diz assim, na época ele inclusive tratava essa informação como calendário de 13 luas, né? Apesar de ele já se referir como sincronário, mas como, imagina, nós estamos falando de 30 anos atrás, as pessoas não sabiam a que se referia, então ele se referia à ferramenta de sincronização como calendário de 13 luas, mas em realidade nós falamos do sincronário de 13 luas de 28 dias. Aqui diz assim, o calendário de 13 luas e a natureza do tempo. Bem-vindos à quarta dimensão. Você tem estado aqui todo o tempo, mas apenas não tinha se percebido disto. Suas ideias sobre o tempo foram programadas pelo relógio e pelo calendário de 12 meses. O relógio é, na verdade, medições tridimensionais do espaço, aplicadas à ideia de tempo, enquanto o calendário gregoriano de 12 meses é um esforço ilógico e inexato de manter uma contagem dos dias. Sem a reprogramação de sua consciência para a verdadeira natureza quadridimensional do tempo,
você irá permanecer na confusão entrópica da terceira dimensão. A maneira mais fácil e simples de reprogramar diariamente a sua consciência para a verdadeira natureza do tempo é seguir o sincronário de 13 luas de 28 dias. O tempo chegou. A hora do destino apela à humanidade para abandonar o vício das tradições preconceituosas e ilógicas de todas as espécies, e se é para existir em outra geração. O sincronário perpétuo de 13 luas apresenta-se uma vez mais. Nesta apresentação, ele não está amparado apenas pela lógica, mas também pela sua ligação a todos os códigos completos do tempo quadridimensional, os códigos maias, os códigos do encantamento do sonho, a viagem da nave do tempo-terra. Nestes códigos devem ser encontrados a base do movimento através do tempo, os meios da reorganização social com o propósito de regenerar a Terra e de permitir e garantir o perdão e a igualdade para todos. O chamado está dado. Convoque agora os conselhos planetários do sincronário. Dissemine o conhecimento das 13 luas em movimento. Reúna-se e se prepare para o novo tempo. Bom, esse é um pequeno extrato, né? Você vê, isso foi escrito já há mais de 30 anos. E a gente segue repetindo até os dias de hoje, né? Porque nós temos uma humanidade inteira para ser informada com respeito ao erro do tempo. Em outra publicação dele, ele se refere ao tempo como um dos tópicos mais importantes dentro do sistema de toda a biosfera e que é completamente ignorado, né? Do ponto de vista, inclusive, da ciência, pouco se fala sobre os ciclos do tempo dentro da biosfera, né? A importância que isso tem. Então, como eu contei para vocês, eu, além de uma estudiosa, praticante desses códigos há muito tempo, eu também sou pesquisadora, né? E venho trabalhando com educação ambiental e me aprofundando bastante nesse tema da regeneração biosférica. Recentemente, inclusive, vim procurando artigos que se façam referência à questão do tempo e da biosfera e praticamente não existem dentro das publicações, né? Para vocês verem como é um assunto bastante até certo ponto ignorado, né? Que a gente entra num automatismo achando que o tempo é o calendário, é o relógio, e as pessoas não param para perceber que, na verdade, são ciclos naturais de tempo que coordenam a vida dentro das, né, que coordenam a existência da vida, né, dentro da esfera da vida, que é a biosfera. Então, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Fiz até algumas anotações para eu não me esquecer, né, de tocar em alguns temas. É importante entender que a lei do tempo, ela é uma lei, como é todas as leis, como, por exemplo, a lei da gravidade, o eletromagnetismo, ela foi descoberta como uma lei universal. E a partir da descoberta de que a espécie humana é a única espécie que mecanizou a sua percepção do tempo. Porque toda a vida, ela é cíclica, né? Tanto que a base de sustentação da vida é uma esfera. Quando a gente se refere a essa sustentação da vida, nós estamos nos referindo a uma esfera. Por quê? Porque isso nos remete a ciclos de biologia, a biosfera. Então, não é uma linha de passado, presente e futuro, né? Já começa por aí, né? Então, o professor Arguelles e sua companheira na época, a Leoidine Arguelles, foi essa grande percepção que eles tiveram, de que dentro da esfera da vida, os ciclos de tempo natural das 13 luas de 28 dias, da primavera, verão, outono e inverno, são os macro-ordenadores dessa ciclagem, né? E eles perceberam que dentre todas as espécies que vivem dentro
dessa esfera de vida, somente a espécie humana, que é a dita inteligente, é o Homo sapiens, né, da sapiência, é o que se organiza dentro de uma ferramenta que se chama calendário, que na verdade é um livro de coleta de impostos, não é um sistema de medir tempo, né? Então, toda essa civilização, como nós a conhecemos hoje, ela nasce e se impõe a partir da organização da sociedade junto a um instrumento que foi feito para coletar impostos, não para medir tempo, em detrimento de ignorar todo o conhecimento prévio que se existia com respeito ao tempo astronômico, né? Inclusive aos maias, aos egípcios, existiram muitas civilizações que foram muito avançadas nesse tópico, mas que foram completamente ignoradas, eliminadas em muitos casos, porque especificamente no caso dos maias, com a descoberta, entre aspas, né, pelos espanhóis dessa civilização, simplesmente eles queimaram toda a biblioteca. Existem relatos de um frei chamado Frei Diego de Landa, onde ele relata ao rei como essa população sofria a ver seus livros e seus registros todos serem queimados em praça pública. De toda essa informação, ficaram 5 códices somente, né? E os registros em pedra, a partir de onde a memória do professor Argüelles é despertada para o real significado, né, dessa informação que foi deixada ali, a partir da descoberta da tumba de Pakal Votan. Então, a partir desse momento e durante todas as suas pesquisas, ele faz essa descoberta de que a espécie humana é a única entre todas as espécies que teve a sua percepção do tempo mecanizada e, a partir disso, ficou prisioneiro desse sistema materialista, acreditando que a vida, que tempo é dinheiro e que tudo tem valor a partir do acúmulo de riquezas, não do fluir, né, da vida, não do estar presente e ser o que e expressar o seu ser, né? Senão que as pessoas passaram a ter o valor de acordo com aquilo que elas têm, né? Os reis, a monarquia, a burguesia. Isso a gente pode fazer um paralelo muito grande na história. Então, nos remetendo antes de falar disso, o que ele propõe, então, como solução para esse erro, né, para esse desvio da norma que sofre a espécie humana? A adoção de uma ferramenta que ele chamou de sincronário desde o início, na verdade, como uma ferramenta de sincronização, porque a palavra síncronos vem, sim significa tudo junto, e cronos, tempo, né? Ela deriva existiram pesquisadores que vieram antes do professor Argüelles, que já vinham desenvolvendo esse conceito, né, a partir de palavras como sintropia, por exemplo, né, que isso surge no princípio do século passado, vem de um matemático chamado Louis de Fantapié, que inclusive foi um dos fundadores da Escola Politécnica da USP, né? Pouca gente sabe disso. Foi Fantapié, como matemático, que resolvendo a equação da energia de Einstein, percebeu que, como uma equação quádrica, ela obrigatoriamente tem 2 resultados, um resultado positivo e um resultado negativo. Então, ele entendeu que existe um tempo que vem do passado em direção ao presente, desorganizando a matéria, mas que deve existir um tempo que vem do futuro em direção ao presente, organizando a matéria, que ele chamou de sintropia, né? Foi ele que desenvolveu esses conceitos de entropia e sintropia. Então, a entropia é a máxima divergência, desorganização, né? E a sintropia é a organização da matéria. Então, na verdade, a gente tem que entender que as duas coexistem, não existe uma ou outra,
né? Isso é muito importante. O que ocorre é um desbalanço, assim, um desequilíbrio, porque pelo fato da humanidade estar programada na crença de que tempo é dinheiro, nós aceleramos o processo de entropia, de desorganização, a partir do momento que eu pego as árvores, ponho numa caldeira de locomotiva, faço o motor girar e gero as indústrias e fumaça, né? Então, uma coisa que acontecia de forma orgânica no tempo, na ciclagem do tempo natural, passou a ser acelerada pela máquina, pela criação do mundo máquina. Então, esse processo de desorganização de matéria, de entropização da matéria, foi cada vez mais acelerado. E hoje nós temos como resultado as cidades totalmente poluídas, desorganizadas, né? Isso eu, como gestor ambiental, fazendo mestrado na engenharia ambiental aqui em Bauru, esse semestre passado, por exemplo, no Brasil, se coleta 50% do esgoto. Nós estamos falando de coleta, né? Não estamos nem falando tratamento, então, né? Isso é só um pequeno exemplo, fora lixões, excesso de consumo, e aí a gente pode fazer um paralelo para toda essa questão que nós estamos vivendo da pandemia, né, que de certa forma está reduzindo muito a produção de lixo, e, enfim, né? Mas isso é outro assunto. Então, o que eu gostaria de dizer para vocês? Que a partir do momento que nós, como espécie humana, porque eu não estou falando de mim, de você especificamente, eu estou falando de um coletivo vivo, de uma espécie específica dentro da esfera da vida, que é a espécie pensante, se recorda a real natureza do tempo, né? Que o tempo é cíclico, que a realidade é o momento presente, né? A humanidade hoje está, eu morei na Argentina, em espanhol isso faz muito sentido quando a gente fala que as pessoas estão dementes, significa que elas estão da mente, só fica na mente, né? Ansioso, só pensando, com a mente feito a Emília do Sítio do Pica-Pau Amarelo, falando, né? O tempo todo com aquele ruído mental, dizendo para a gente, será que eu vou chegar? Será que eu vou conseguir? Vai dar tempo? Eu tenho prazo. Eu estou atrasada. Meu filho saiu, está sozinho, né? Então, assim, nós ficamos num processo mental muito desorganizado, justamente em função da aceleração dessa percepção do tempo. Então, a gente, como humanidade, a maior parte das pessoas não vive no momento presente. Está sempre ou no passado, deprimido, né? Pensando como era feliz, né? Quando estava lá, quando podia viajar, quando tinha trabalho, ou ansioso, será que eu vou conseguir? Será que eu vou chegar? Será que eu vou ter? Será que vai dar tempo? Será que, né? Será? Mas quantos de nós têm a habilidade de sentar, respirar por 5 minutos? Você fala para a pessoa meditar, ela fala, meu Deus, eu não consigo, meditação não, eu não consigo. Por quê? Porque a mente está desorganizada, está acelerada. Então, é importante a gente entender que a grande descoberta da lei do tempo realmente passa por isso, pelo entendimento de que a espécie humana tem um vírus na memória, porque acredita que tempo é dinheiro e não vive a realidade. Porque se você não está no momento presente, você não está alerta e atento às sincronicidades, à informação que te chega, né? Você não está agradecido pelo fato de estar saudável, de estar vivo, de ter alimento, de ter conforto, É claro que todo mundo tem dificuldades, tem desafios, tem muitas questões, né? E justamente porque nós temos muitas questões de ordem de cunho profissional, pessoal, familiar, que muitos de nós, e a maioria de nós encaram isso, né, numa ordem diária, de dia a dia, é que a graça de poder estar consciente da ciclicidade do tempo, do valor de estar presente no momento, né? Em sincronicidade com a vida como um todo indivisível, é que nos pode, como coletivo, que nos propicia, como coletivo humano, a possibilidade de fazer algo realmente importante e efetivo
para a nossa espécie, né? Então, quanto mais pessoas tomam consciência da importância de estar no momento presente, respeitando os ciclos da natureza, porque isso tem impactos muito profundos. Eu posso, a partir do momento que você se dá conta, né? A gente pode fazer relatos, vou dar exemplos. Eu ando fazendo levantamento de artigos para escrever um capítulo de livro que eu estou para escrever com respeito justamente ao tempo e biosfera, né? Então, andei pesquisando. Vocês têm noção do impacto que as luzes da cidade à noite causam na floresta do entorno das cidades? Alguém já parou para pensar sobre isso? A luz artificial, que ela impacta o desenvolvimento das plantas, reprodução de animais, né, que estão na borda da cidade, porque muitas plantas dependem da escuridão, por exemplo, para segregar nutrientes ou para se reproduzir, assim como animais, né? Esse ciclo de vigília e de consciência, a gente não se dá conta. E agora para pensar no impacto que isso tem na sua própria saúde. Eu não estou nem falando de Kim, de oráculo, de nada disso, a gente só está falando do impacto na terceira dimensão com respeito a essa descoberta, né? Porque o tema de hoje é exatamente isso, a importância da lei do tempo na regeneração da biosfera. Então, se você está consciente de que, como espécie humana, você tem um fotômetro, que é um órgão especializado em captar a luz solar, que é a sua glândula pineal, né? E que ela é regulada pelos ciclos de noite e dia, noite e dia, noite e dia, porque quando você dorme é que ela vai segregar os hormônios para ativar todas as demais glândulas do seu corpo, que são os chakras, né? Que nesse universo da espiritualidade a gente conhece como os 7 principais chakras no corpo humano, mas na verdade eles correspondem às glândulas principais do teu corpo físico, que segregam os hormônios que fazem com que você esteja saudável, né? Essa conversa que nós estamos tendo nesse momento, ela é totalmente do âmbito da terceira dimensão, né? Nós estamos falando do aspecto da vida biológica, né? Então, o fato de nós estarmos, por exemplo, agora eu estou conversando com vocês, eu estou me teletransportando para a casa de vocês através de um equipamento, de uma máquina, e aqui na minha frente, para vocês me verem bem, eu tenho uma luz branca, né, que possivelmente ela é feita de mercúrio, e tem uma luz aqui no teto do quarto onde eu estou, né? Só que lá fora está escuro. No tempo natural, se eu tivesse sem nenhuma iluminação, aqui ia estar um breu. E é isso, a esse tipo de coisa que a gente se refere, esse tipo de saúde que a gente se refere, né? Porque se eu me acosto cedo, eu tenho a oportunidade de descansar, de meditar, de relaxar, de contemplar, de acordar cedo quando sai o primeiro raio de sol, de me sincronizar, porque se eu acordo cedo, eu tenho um dia muito mais produtivo, eu estou mais disposta, eu posso fazer alguma atividade física, meditar, né? Então, boa parte das desculpas que as pessoas dão, eu não tenho tempo para meditar, não tenho tempo para meditar, mas é meia-noite você ainda está acordado olhando seu celular. Aí chega no dia seguinte de manhã, eu duvido que você consegue levantar quando sai o primeiro raio de luz solar, né? Então, vocês veem como cria um descompasso na nossa consciência do que é saúde, natureza, conexão e intuição, porque boa parte das intuições que a gente tem, quando é que elas acontecem? Ou dos sonhos vívidos que nós temos, dos sonhos lúcidos? É um pouquinho antes de amanhecer, né? Eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, se diz que a partir das 3 da manhã, quando a gente está num estado de REM no sonho, né, que a gente consegue fazer esses desdobramentos. E eu, por exemplo, na minha experiência pessoal, quando está para amanhecer, que eu estou assim, que eu não estou nem dormindo, nem acordada, quando eu meio que surfo na consciência, né? Assim, eu escuto assim o que está ainda no quarto, passarinho, coisa que está fora, mas eu ainda estou sonhando, ainda estou conectada no sonho, né? A gente fica assim nesse momento entre sonho, lucidez, e é nesse momento que muitas vezes vem inspirações, vem mensagens, vem a conexão, vamos dizer assim, né, interdimensional está muito presente, e a maior parte das pessoas nesse momento está adormecida. Adormecida no que eu quero dizer, na consciência,
né? Não estou falando de adormecido de estar dormindo, eu estou falando de não estar desperto para essa realidade, né? Que ela, na verdade, é a consciência interdimensional. Então, queria contar um pouquinho para vocês e também dizer que quando eu me proponho a dar as aulas, né, de introdução da lei do tempo, os 4 encontros que nós fazemos, todos eles têm essa tônica, sabe? Eu, inclusive, reforço muito aos meus alunos que, sim, nós vamos aprender os códigos do Tzolk'in, os Qins, o oráculo, toda a matemática, né, de 4ª dimensão, falar... eu explico tudo, eu ensino tudo. Não se trata de não ensinar isso, porque é muito importante que a gente, inclusive, aprenda a matemática vigesimal. Porque dentro do tempo natural, dessa ordem cíclica do tempo, né, o primeiro ciclo é o ciclo de dia e noite, dia e noite, dia e noite. Então, a gente pode dizer que dentro da unidade da vida, a vida é binária, no sentido de que a organização é dia e noite, né, um ciclo de 2. Nós temos 2 hemisférios cerebrais, né, direito e esquerdo, 2 mãos, 2 pés, 2 olhos, 2 narinas, 2 ouvidos, né? A realidade, a eletricidade também é binária, porque é positiva e negativa, yin e yang, exatamente aqui. Aisha falando, yin e yang, né? Que é como a energia, o fluxo da energia, tudo que sobe tem que descer, tudo que desce tem que subir, e assim, isso é exatamente o que regulado pela lua, pelas fases da lua, né? Porque lua minguante, o fluxo está embaixo, lua cheia, o fluxo está em cima. Então, nesse aspecto, a nossa própria galáxia é uma galáxia binária, certo? Porque tem 2 correntes. Então, eu quero dizer para vocês, falando isso, é para eu ressaltar com vocês a importância de se aprender a matemática binária dentro dos estudos da lei do tempo, porque isso é a base. Porque quando eu falo, por exemplo, que o meu Kim é humano no tom solar, o tom solar é o número 9 nesse código binário, não tem só a ver com o tom, né? É um número. Assim como o selo do humano tem um número, que é o número 12, e todos os códigos do tempo, na verdade, são códigos matemáticos, não são apenas códigos oraculares, né? É muito encantador, é obviamente que a gente seguir os códigos, por exemplo, hoje águia espectral, né? Hoje alfa 5, primeira semana, semana vermelha, da 10ª lua do ano, que é a lua planetária. Então, dentro da semana vermelha da 10ª lua, nós estamos iniciando o processo de manifestação, de aperfeiçoamento do ciclo das 13 luas, né, que começou lá no dia 26 de julho. Então, essa é a primeira ordem de tempo, é a ordem cíclica. E o dia de hoje corresponde ao chakra da laringe, é alfa, né? Então, é importante entender que existem diferentes ordens de tempo dentro da ferramenta de sincronização, que é o sincronário, né? O que nós editamos aqui pelo Instituto Nosfera é esse sincronário simples, esse é o desse ano, né? O da tormenta lunar azul. Inclusive, se vocês entrarem no site do Instituto Nosfera, o PDF está disponível para vocês baixarem gratuitamente, a gente colocou lá para vocês terem à mão como material de estudo. É só entrar lá e se cadastrar e fazer o seu download. E também, para o ano que vem, a gente já está numa campanha de pré-ordem, né, para arrecadar fundos para impressão do sincronário para o próximo ano. Ele é num formato de cartilha, vocês vão ver que ele é preto e branco por dentro, mas isso tem uma função, porque os códigos do tempo, assim como a alfabetização, você precisa interagir, você precisa pintar, colorir, anotar, sabe? Ele é mais uma cartilha mesmo, para você praticar, né? Estudar, tomar notas, pintar, de maneira lúdica, porque o convite é que vocês internalizem os códigos, né? Mas, enfim, voltando ao tema que, só para concluir, o que a gente vinha falando, com respeito à importância, né, da consciência dos ciclos de tempo para a gente regenerar o planeta.
o planeta, porque não adianta, às vezes a pessoa, eu adoro permacultura, vou dar um exemplo, né? Vou viver no sítio, vou fazer permacultura, vou construir a minha casa, vou reciclar material, mas chega lá, tem faniquito, precisa ir no shopping center, ou precisa fazer dinheiro, ou está preso nessa coisa da matéria. Né? Eu falo isso por experiência própria, porque eu mesma passei por isso há muitos anos atrás. Né? A gente tem essa ilusão de que sair da cidade, vai morar no sítio, é uma coisa, um sonho, mas chega lá, nós temos um programa tão poderoso inserido na gente, a gente, né, de conduta, de comportamento, de sistema de crenças, que nós temos muito para transformar e higienizar daqui para frente, sabe? Tanto em pensamento, como a forma que a gente se alimenta, né? As nossas relações, que muitas vezes são tóxicas, o meio onde a gente vive, tudo isso está inserido dentro desse contexto histórico, entrópico, em que nós nascemos e fomos criados, né? Então, quando a gente fala da importância da lei do tempo para esse ciclo de regeneração, é claro que eu estou me referindo à mudança de conduta no consumo, diminuir consumo, tomar mais água, não tomar refrigerante. Essas são questões práticas, separar lixo, né? Coisas assim, enfim, de ordem prática, porque a gente, sim, já passou da hora de reduzir a emissão de contaminantes, né? Que nós estamos num processo tão automático que a gente não tem a mínima noção do que acontece. Eu falo para vocês porque eu sou gestora ambiental e estou inserida nesse meio. Ontem eu tive uma reunião com algumas professoras, mesmo contaminação, gente, enfim, de metais, de vírus, né? Se você, eu tenho até uma brincadeira que eu faço, eu falo que a espécie humana é tão inteligente, chegou até no espaço, né? Só que é a única que defeca na água que bebe. Como pode ser isso? Se não um programa mental entrópico que vem lá da Idade Média, quando o rei fazia cocô assim do castelo para fora, para cair no rio, sabe? A gente faz isso até hoje e a gente não se dá conta. Né? E aí o não civilizado, que é o indígena que está na floresta, que faz cocôzinho seco, né? Que não tem saneamento, ele que não é civilizado, né? Ele que é o atrasado. Os modernos somos nós, né? Eu estou aqui num prédio e você parar para pensar, para onde vai isso? Aqui Bauru não tem sistema de tratamento de esgoto até hoje, vai tudo para o Rio Bauru. Uma cidade como Bauru, que tem 400 mil habitantes, está no centro, no coração do estado de São Paulo, gente. É o estado mais desenvolvido do país. Não estou falando do Nordeste, né? Então, quantos de nós nos ocupamos de nossos próprios dejetos? Nós delegamos tudo para outro. Né? Então, assim, a partir do momento que a gente toma contato com toda essa informação, esse tipo de consciência começa a vir à tona, sabe? Então, por isso tão importante o estudo da lei do tempo. Não é só uma questão oracular. É sim muito importante você conhecer o seu Kim, porque a partir do momento em que você mantra a sua frequência, a sua memória vai despertando. Quanto mais você mantra o seu próprio Kim, mais você se recorda de quem você é, qual é a sua missão, o que você veio fazer aqui, qual é seu papel, né? Mais você se sincroniza com as questões, com a sua memória futura daquilo que você veio desenvolver aqui. Então, quanto mais você mantra, mais você ressona com essa memória do futuro, que é essa memória sintrópica que traz a você a memória daquilo que você veio ser aqui. Então, sim, é muito importante conhecer os códigos, praticá-los, acompanhá-los no dia a dia, mas a gente não pode esquecer que isso tem que vir acompanhado de uma correção de conduta, de autocorreção, porque ninguém tem que falar nada para ninguém, mas a gente tem que ter a consciência de tudo aquilo que a gente precisa melhorar para que o planeta seja melhor para todos, porque ele é a nossa nave de tempo, a nossa nave mãe, é nele e nela que nós navegamos nesse momento aqui agora no espaço, em sincronicidade com todos os demais planetas ao redor da nossa estrela, que é de onde vem replicada a nossa memória. Né? E tudo isso é ciência, e tudo isso é regulado, essa luz que entra no nosso sistema de vida é regulada pelos ciclos de tempo. Né? Porque se eu tenho
um dia de verão, eu tenho muita luz, né? Muitas horas de luz e uma noite bem curtinha. Mas se eu tenho um dia de inverno, eu tenho um dia bem curtinho e uma noite muito longa. Então, é esse tempo natural que regula a entrada de luz. E que luz? É espectro eletromagnético, é elétrico e magnético o espectro de luz, que vem pulsado lá do nosso Sol, através das explosões solares, e que os teus olhos captam e acendem a sua pineal, né? Regulando a sua percepção com a esfera da vida. Então, eu queria deixar na noite de hoje, assim, bastante claro esse entendimento, porque essa realmente é a base do descobrimento da lei do tempo. Só que essa ciência, como lei, ela é escrita numa matemática vigesimal e binária. Não cabe matemática decimal aqui, porque a matemática decimal vem dessa ciência entrópica, que só usa o lado racional, desconsidera todo o lado criativo, intuitivo e espiritual, né? Então, se você usa uma matemática de base 10, de base decimal, você está ignorando toda a outra metade. Por isso que a matemática é vigesimal, porque a nossa realidade é binária, o seu DNA é binário, né? Então, essa ciência da lei do tempo, ela é escrita numa matemática vigesimal, que é expressa em ponto e barra, né? Assim como a linguagem dos computadores. E o nosso veículo de viagem no tempo, sim, é o cristal, né? Assim como o teu telefone celular armazena e transmite as memórias através de cristais, de ouro, de metais, né? Então, a gente não pode ignorar todo enfim, toda essa realidade que não é delírio nem nada holístico, entendem? É algo muito concreto e que a gente precisa recordar para poder nos sincronizarmos como espécie, porque nós somos sim a espécie que domina hoje o planeta e os responsáveis por pôr isso aqui em sincronização e em processo de regeneração, porque a gente não pode esquecer que são as nossas escolhas que fazem a nossa realidade. Isso passa desde a escolha daquilo que eu como, ou aquilo que eu bebo. O seu alimento vem de onde? Vem da gôndola do supermercado, da caixa, do pacote? Ou vem do seu amigo agricultor? Que ele é o que mantém a cultura da terra, né? E nós estamos cada vez mais distanciados dessa realidade biosférica, né? Então, acho que para hoje é o recado. Eu me coloco à disposição aqui, se vocês quiserem escrever uma palavra para nós no chat. Agora eu vou ler um pouquinho, falar um pouquinho da ordem sincrônica. Quero aproveitar, antes de eu entrar na questão da ordem sincrônica, contar para vocês que agora em Cílio 7, né, que é sábado gregoriano, né? Depois de amanhã nós vamos começar mais uma turma da Lei do Tempo, é a nossa 7ª turma. Quero fazer esse convite para vocês. São 4 tardes, todos os dias Cílio, né? Todos os sábados, a partir desse próximo, das 3 às 5 da tarde, nós nos reunimos pelo Zoom e eu desenvolvo com vocês todo esse processo de embasamento no que é a introdução à Lei do Tempo, né? A primeira aula é bastante ampla, eu vou dar muitos exemplos de o que são fractais, ólon, todos os conceitos que a gente precisa conhecer para poder depois avançar no que é a informação que vem na sequência, né? A segunda aula nós falamos muito de ordem cíclica, né? O que é cílio? Cílio é o chakra do coração, é o 7º dia da semana, das 13 luas, e este ano corresponde no gregoriano a sábado, tá bom? Então, quando eu falo todos os dias cílio, é a mesma coisa que eu falar todos os sábados durante a semana, todos os dias que são sábados, né? Então, a partir do próximo sábado, nós vamos começar nossos encontros. A Francine está conosco aqui, depois ela se apresenta, coloca o telefone para vocês, que ela pode ajudar vocês nesse processo, tá bem? Então fica aí esse super convite, não percam essa oportunidade, porque eu tenho certeza, assim, nós temos tido retornos, declarações dos nossos alunos, todos saem, assim,
muito contentes pela forma como amplia a visão com respeito a essa informação. Nós temos alguns ex-alunos aqui que podem, inclusive, se quiserem, escrever aqui no chat para quem está presente poder ver, ou mesmo no Facebook. Eu acho que é importante para as pessoas terem uma ideia, né, com o que elas vão se deparar. E depois também falar que nós estamos aí na campanha de captação de recursos para imprimir o sincronário do Instituto Nosfera. Quem sensibilizar, puder colaborar e tal, também lá no site do Instituto tem as instruções. E que junto a um aluno, ex-aluno, um casal de alunos queridos, que agora são meus amigos e companheiros, parceiros, que é a Cíntia e o Guilherme, o Guilherme tem um projeto maravilhoso no Tocantins, no Araguaia, na divisa com o Pará, é uma fazenda chamada Fazenda do Futuro. Nós encontramos muitas sincronicidades, porque o Guilherme é aqui em 144, a semente magnética, que é meu propósito, nós somos os dois da mesma onda encantada, ele é o meu propósito, eu sou a realização, então a gente encontrou muita sinergia. E o projeto dele é muito bonito, porque ele trabalha com regeneração, com agrofloresta, com a população do entorno, com os assentados, tem uma cooperativa, e está num lugar que é o paraíso, na beira do Araguaia, sabe? Com praia de areias e rio para a gente tomar banho, e preparou um ecolódio para nos receber, então nós fizemos um chamado de 8 dias, na última semana do ano, que vai culminar no Dia Fora do Tempo e na Semente Elétrica, que é o próximo ano que vai entrar. No Gregoriano vai ser de 18 a 26 de julho, lá na Fazenda do Futuro, no Araguaia, para a gente fazer uma imersão, estar junto, meditar, estudar, estar no meio da natureza. Então, quem tiver vontade, quiser e tal, e todas essas informações vocês podem encontrar lá. E aí na fazenda, o rio está lá atrás, olha, com as areias brancas, as praias, né? Esse é o deck de onde a gente vai se reunir, as cabanas. Está tudo sendo organizado para que a gente... E, na verdade, a proposta desse encontro não é só... a gente principalmente os estudos da Lei do Tempo, mas o que nós gostaríamos é de reunir um grupo de pessoas, uma equipe de trabalho, porque nós precisamos ser uma equipe de regeneração. Então, não importa onde nós estejamos, mas que nós tenhamos a oportunidade de estar juntos, fazendo os exercícios telepáticos de pulsação, de cor, família, trabalho em família terrestre, raça raiz, estudar junto, dormir junto, comer junto, no meio da natureza, tomar banho de rio, fazer nossas petições ao fogo sagrado, e daí saímos com uma equipe de trabalho de regeneração, porque nós temos muito trabalho pela frente. Então, fica aí o convite, tá bom? Então, vou falar assim antes da gente fechar, porque eu já estou aqui feito um papagaio há 40 minutos praticamente falando. Vou falar um pouquinho, então, sobre os códigos, né, da ordem sincrônica. Como vocês sabem, nós estamos no ano da tormenta lunar azul, né? Esse é um ano de tormenta mesmo, que veio para polarizar, né, a transformação, para assim radicalizar a transformação, e seguramente todos vocês, assim como eu, estamos sentindo isso muito forte na nossa vida, né? Dentro desse processo da tormenta lunar, nós já estamos na 10ª lua, que é a lua que vem manifestar toda essa transformação. Então, façam essa reflexão, comecem a refletir desde julho gregoriano do ano passado, que é desde a lua magnética, quando começou, né, esse ano da tormenta lunar. Façam reflitam com respeito aos seus processos pessoais, né? Vocês vão perceber que realmente nós estamos num momento onde tudo que veio ocorrendo está se manifestando, se aperfeiçoando, né? Para na próxima lua ser liberado, cristalizado e transcendido, porque a partir do 26 de julho do ano que vem nós vamos entrar num novo ciclo, que aí vai vir um ciclo de 13 luas para ativar o florescimento. E é essa a proposta do nosso encontro na Fazenda, que nós possamos estar juntos, concentrados, né, num propósito comum, para que nós possamos ativar o florescimento do nosso coletivo humano, das propostas, né, e dos trabalhos nesse caminho. Tá? Então, esse ano ainda nós estamos finalizando esse processo da polarização para transformar.
Tá? Dentro disso, nós estamos na primeira semana, como eu disse, da Lua planetária, que estamos iniciando esse processo. Hoje, Alfa 5, né? Alfa é o chakra da laringe. O Kim de hoje é o Kim 115, que é a águia espectral azul, que ela dissolvo com o fim de criar, liberando a mente, selo a saída da visão com um tom espectral da liberação, eu sou guiado pelo meu próprio poder duplicado, ou seja, hoje é o dia realmente da gente liberar a nossa visão, o nosso processo criativo, né? A águia espectral, ela está dentro da onda encantada da serpente, que é uma onda encantada bastante intensa, que é essa que vocês veem aqui, que começou aqui no Kim 105, ela é inteirinha de portais de ativação galáctica, hoje nós estamos aqui, amanhã aqui, né? E termina aqui a onda encantada. Então, dentro desse processo, uma onda inteirinha de portais de ativação galáctica, que vai se refletir, porque essas duas ondas, elas são ondas ocultas, então tudo que a gente magnetizar aqui, de certa forma, vai aparecer aqui, daqui a alguns dias, tá bom? Então, onda encantada da serpente, o propósito é a sobrevivência, o instinto, que hoje está sendo liberado, dissolvido, para amanhã ser cristalizado através da inteligência do guerreiro e transcendido aqui na Terra cósmica, na presença da evolução através da sincronização. Então, excelente oportunidade para nós começarmos o nosso encontro, porque o nosso curso vai começar aqui na Terra Cósmica Vermelha, né, que vai perseverar e transcender esse processo de evoluir através da navegação e da sincronização. Quando nós aprendemos esses códigos, nós nos tornamos crononautas, ou seja, navegantes do tempo. Porque quando a gente começa a aprender um exercício que é conhecido como a prática das harmônicas celestes, nós começamos a navegar no tempo. E no meu ponto de vista, essa é a prática mais impressionante dos códigos. Não é só conhecer os Kins. A gente precisa aprender a prática da matemática, tá? E pôr em prática, na verdade, saber o que você soma com o Kim do dia, o que soma com os seus companheiros, as pessoas, seus grupos de trabalho, que onda encantada está, qual é o oráculo, né? Qual é o Kim, enfim, e aprender a navegar no tempo. Esse é o propósito real de navegar nos códigos. Quero agradecer a presença de todos e todas, dizer que é sempre uma alegria. Hoje eu estou muito feliz e inspirada. Foi assim muito fácil para mim estar com vocês hoje, assim que estou muito feliz. A Francine colocou aqui o Linktree do Instituto Nosfera, eu fiz para o Instagram, então nele tá fácil, porque lá tem o material do Encontro na Fazenda, tem o sincronário para baixar, tem a página do Instituto Nosfera, tudo concentrado num único link, né? O canal no YouTube, que tem algumas palestras também bastante antigas, vocês vão ver que eu estou nessa jornada já faz muitos anos, né? Desde que eu cheguei aqui em Bauru, enfim, tem entrevistas que eu dei, porque aqui nós aprovamos lei de Dia Municipal de Cultura de Paz. Aliás, tem algo muito importante que eu vou contar para vocês. Vocês se preparem que na Onda Encantada do Vento vai vir um festival aí chamado 13 Dias pela Paz, que isso é um spoiler que eu estou dando para vocês que está sendo organizado e que logo, logo nós vamos chegar com novidades. Tá bom? E é isso. Muito obrigada a todos e todas. Eu não sei se a Francine tem algum recadinho para nós. Eu acho que seria bacana ela se apresentar para vocês antes da gente terminar. Fran, você está aí? Quer abrir seu microfone, seu vídeo? Ela está escrevendo aqui, mas eu não estou vendo ela. Oi, boa noite a todos. Eu estou aqui no celular, em 2 linhas, no Facebook, WhatsApp. É um prazer estar aqui mais uma vez. É muito maravilhoso tudo que a gente recebe aqui desses conhecimentos, dessa realidade, desse novo tempo. E eu deixei meu telefone aqui, fica o meu convite para vocês tirarem as dúvidas, saberem os detalhes do curso. Estou vendo aí a Renata, a Jennifer, a Lu, tem um monte de aluno aqui. A gente está formando um grupo muito grande de estudo, nós já somos em 100 formandos nesse curso introdutório da Flávia.
Vamos iniciar agora, dia 10 de abril, a 7ª turma do curso. Sim. E está muito gostoso porque as novidades estão crescendo, a gente está criando eventos, aprimorando o curso. E a Flávia é uma pessoa maravilhosa, ela traz isso tudo assim de forma deliciosa, com atenção plena, destrinchando mesmo a curiosidade e abrindo a nossa consciência. Isso é Sejam uma coisa que eu todos até queria salientar, né? O nosso programa ele é bastante intimista, sabe? Eu não tenho muito esse perfil de fazer lives todo o tempo e grupos grandes. A gente acredita que esse contato intimista ele é muito importante, né? Às vezes me perguntam, nossa, mas você tem paciência de ficar dando esse curso de introdução sempre? Eu falo que essa é a minha missão, porque eu prefiro ter pessoas formadas com consciência e com uma base sólida, né, para que possam ter autonomia. É como a alfabetização. Eu sou uma professora, uma alfabetizadora em códigos de tempo, em códigos galácticos. Porque eu acho é como aprender a ler. Você tem que ter uma excelente autonomia para depois poder você interpretar, fazer uma bela interpretação do texto da sua vida, né? Então, nesse sentido, eu gosto de estar em contato, eu sou muito acessível, eu acho que os nossos turmas nunca tem mais de 20 pessoas, assim, a gente mantém, né? E se chega aí, a gente abre outra turma e assim nós vamos, porque eu acredito no contato, eu sou uma humana, então eu gosto de estar em contato com humanos, tá bom? Acho que é isso. Tá Deixa eu legal? só contar mais um detalhezinho aqui, que nem eu falei, eu sou suspeita para dizer, né? É a sexta reciclagem que eu estou fazendo, a didática da Flávia é impecável, é muito prazeroso de estar aqui, os alunos sabem disso, e não tem nada cansativo, porque é o mesmo curso, o mesmo conteúdo, mas são as histórias incríveis da Flávia somada com as chaves, né? Que a cada repetição aquilo a gente vai assimilando e entendendo melhor esse novo tempo, essa sincronia que a gente precisa respirar de novo. E a pesquisa, né? Vocês vão ver que eu vou trazer assim links e informações que complementam muito o entendimento dessa informação, porque uma coisa eu quero contar que o Dr. José Arguelles, ele era um professor na universidade, pós-doutor em História da Arte. É importante saber que, como ciência, a Lei do Tempo ela foi escrita com bases científicas, tem toda uma bibliografia, né, que se pode acessar e conhecer e estudar, né? E faz interface com todas as ciências, de uma maneira ou de outra. Então, eu também trato de trazer alguns textos, algumas informações que complementam a compreensão da profundidade que tem essa informação, tá bom? Tá bem? Acho que é isso. Vamos, então? Um beijo a todos e todas, uma boa noite, durmam cedo, acordar cedo, meditar, contemplar a vida, né? E estamos juntos, estou à disposição de todos. Um beijo Beijo a grande. todos, estou à Muito obrigada. disposição. Sábado começam nossas aulas, me procurem que dá tempo. Acabaram de pedir aí, ó, meu telefone está aí, estou à disposição. Tá Grande bom? beijo, prazer Grande beijo. revê-los. Prazer é meu. Boa noite a todos e todas. Obrigada.